Olá, a gente está começando aqui um novo quadro do nosso canal Vida em Treinamento. Esse quadro chama Profissões, qual é a sua? Né? O canal em si é um canal de variedades, o canal chama Vida em Treinamento. Quem está passando por aqui e vendo o que é isso, é um canal de variedades e dentro do canal a gente vai ter um espaço que vai falar sobre profissões. E hoje a gente vai falar com um advogado, Dr. Joseph Pinheiro, como foi a escolha dele para ser advogado, como foi um pouquinho da faculdade, depois de formado. O que ele pode trazer para a gente e passar para quem está aí procurando saber se faz direito, se não faz direito. Bem-vindo, doutor Joseph, e vamos bater um Obrigado, papinho. obrigado, Penélope. Obrigado aí pela oportunidade de participar do canal, pelo convite aí de estar no seu ambiente virtual aí. E espero aí conseguir elucidar algumas questões, principalmente aí para quem está na dúvida, querendo saber mais sobre o direito. Sei que a gente vai conseguir trazer uns temas aí legais. Isso aí. Vamos lá. Você está formado, vou te chamar de você, porque é jovem, né? Muito jovem. Você está formado há 7 anos, né? Já advogando, já, desde quando está formado. Conta um pouquinho como foi a escolha por direito. Então, correto. Estou formado aí há 7 anos. Quando eu concluí o ensino médio, não tinha a mínima noção do que ia seguir, tinha dúvida aí como milhares de jovens têm de qual profissão vai seguir, o que quer de carreira, né? Eu não tinha orientação nenhuma, assim, acho até legal aquela pessoa que deseja desde novo, desde criança, aquela profissão que vai seguir, mas eu não. Diante dessa dúvida, eu fui eliminando algumas profissões e pelo fato de gostar muito de ler, gostar da parte política, parte de eleições, parte de atualidades, eu fui me interessando pelo direito, acho muito bonita a profissão, a vestimenta do advogado, o escritório, como as pessoas se direcionam ao advogado, os profissionais do direito. Então, eu ali pesquisando, fui me interessando pela área. A minha mãe é bacharel em Direito, nunca gostou do Direito, não apoiou. Mas eu decidi, eu falei assim, não, eu vou fazer. E desde que eu entrei para a faculdade, eu decidi fazer Direito para advogar. Eu sempre, assim, achava bonito o advogado, de fazer o Direito para advogar. E ela, quando concordava, então tá bom, vai lá, faz Direito. É bom que é um leque de opções, você pode fazer diversos concursos. Aí eu falei, mas eu não vou fazer para concurso, não, vou fazer para advogar. Aí você entrou no primeiro vestibular que você fez. Isso. Eu fiquei 6 meses depois que eu saí do colégio, né? Concluí o ensino médio, fiquei 6 meses em casa. E aí, depois desses 6 meses, eu entrei na faculdade. E quando você chegou na faculdade, foi estudando, foi conhecendo, e era o que você esperava? Assim, eu me apaixonei pelo direito, na faculdade ali, eu vi que eu estava no caminho certo. E eu me Olha apaixonei só. pela faculdade. Você viu que era aquilo mesmo que você queria. Mas assim, fica até dica para quem inicia. Uhum. Normalmente as pessoas, quando entram na faculdade, ela pensa logo que vão ver ali o direito penal, vai ver logo de cara algum tema ali do direito. E no início, na verdade, na faculdade a gente tem umas matérias de introdução, português, economia política. Então, assim, eu gostei, mas eu vi muitos colegas que até desistiram logo no início, porque não é nada disso que eu imaginava, não é aquilo que eu esperava. Então, assim, fica com uma dica, né? Você aguentar, fica mais um pouquinho, que lá na frente você vai ver o direito. Aquilo ali serve como base, é necessário, né? E não desistem. Se a pessoa pensa em fazer o direito, não desistir nos primeiros períodos, que ali é só as matérias introdutórias. Depois você vai ver ali o direito mesmo.
Ah, boa observação a sua mesmo, porque o aluno já entra querendo botar a mão na massa, né? Achando que já É, é profissional, que já está pronto. Mas só que é uma construção do profissional, né? Então eles dão a base, no segundo ano já começa a aparecer um pouco mais da matéria da profissão, e assim vai aumentando até completar toda a graduação, que são 4 ou 5 anos, dependendo da carreira. No caso do direito, são 5 anos, né? É isso mesmo. é Boa dica sua de esperar pelo menos uns 3 períodos, né? Para e dizer eu gostei ou não gostei, não é isso? verdade, isso mesmo. E qual foi? Você teve alguma decepção que você falava assim, nossa, não esperava que na faculdade eu ia ter que estudar tal matéria, ou uma decepção assim que você não esperava na faculdade? Assim, desde que eu entrei na faculdade, ali no segundo período, eu já comecei a estagiar em escritório de advocacia. Oh, Então, desde o início, eu tive aquele contato ali com o escritório, com a advocacia. Então, eu passei a ter, assim, a trabalhar mesmo com o direito, né? Assim, acho que decepção com a faculdade, acho que não. Assim, é cansativo, às vezes é árduo, né? A gente carrega ali debaixo do braço ali o vade-mecum, que é um livrão de direito ali com todas as leis, para cima e para baixo. Assim, na minha cidade não tem faculdade, então assim, eu tinha que sair do escritório e pegar ônibus até ir para a faculdade, né? É uma cidade que não tem faculdade. Então, assim, é árduo. Assim, faculdade a gente reclama às vezes de um professor ou de faz outro. parte, né? Decepção assim não. Decepção assim, eu acho que o que deixa um pouquinho frustrado já é quando você se torna advogado, quando você vira um profissional da área, a questão da desvalorização dos honorários da advocacia que a gente vem tendo aí com o tempo, até por causa do grande número de colegas que vem se formando, grande número de faculdade, a grande concorrência do mercado hoje em dia, a questão aí de honorários aí, infelizmente alguns colegas jogam muito para baixo, né? Então assim tem esse receio de quem se Essa forma, as pessoas. dificuldade, né? É, E como você conseguiu o estágio? Assim, então, logo no início da faculdade. então, tem um escritório aqui da minha cidade, né? Eles trabalham com empresas, Uhum. advogam mais focado para algumas empresas, instituições bancárias, e estavam precisando de um estagiário, e eu soube de uma advogada que tinha feito inventário da minha avó, que veio a falecer, acabou fazendo muita amizade com a minha mãe, foi uma indicação que fizeram para ela dessa advogada, e ela, com aquelas discussões de inventário, se falavam constantemente, e ela acabou fazendo uma amizade com a advogada. A advogada soube dessa que o escritório estava precisando e me indicou. E eu fui lá na cara e na coragem com o currículo debaixo do braço. Olha só, e é assim mesmo que tem que ir, né? Você aconselha que quem tem oportunidade ou quem tem tempo de estudar e fazer o estágio, você aconselha que sim, vá buscar um estágio logo no início da faculdade ou na metade da faculdade. Sim, a gente vê assim na faculdade, muitas pessoas trabalham em outro ramo, em outra atividade, não tem Uhum. como ali, trabalhar na área, né? Mas assim, se a pessoa, o aluno ali tem condições, buscar ali o primeiro emprego ali na área, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, você jovem assim, né? Tinha ali os meus 18 anos, você fica doido para ter o seu primeiro salário, ter seu emprego, né? Sim. E eu comecei a procurar emprego, aí eu fui até numa loja de roupa para ser vendedor. A minha mãe, não, espera um pouco. A gente Uhum. a gente é classe média, não tem, assim, não passa necessidade, né? Minha mãe conseguia prover o lar. Então ela falou, não, dá uma segurada, vê alguma coisa na sua área. O primeiro período, que eu acho que foi até um diferencial
para quando eu fui tentar a minha vaga de estágio, como eu não tinha emprego, não tinha nada, o que eu fiz? Eu ingressei desde o primeiro período no estágio da faculdade, o estágio que é obrigatório a Ah, partir ok. do sétimo período. Eu Uhum. fiz no primeiro e contava lá como hora de atividade, não contava como hora de estágio, porque eu não poderia estar fazendo como estágio por não ter, ainda estar naquele período. Uhum. Mas, desde o primeiro período, ingressei lá no núcleo de prática jurídica da faculdade e, e ali eu já adquiri uma experiência. Então, eu já tinha ali, quando eu fui no escritório tentar a minha vaga de estágio, eu já tinha uma experiência jurídica através do estágio da faculdade, que talvez tenha feito ali um diferencial. É difícil com alguém ali de segundo, terceiro período ter uma experiência jurídica, né? E Mas é ali eu legal já porque você também já foi tendo contato com o que seria a prática, né? A prática depois de formado, né? Já na faculdade você já foi tendo um pouco de contato com assuntos, né, para mais tarde da faculdade. E você foi vendo que era mesmo o que você queria, dentro da área que você queria, que era a carreira que você queria, né? Então, o sim, estágio é bem legal para quem pode buscar um estágio, buscar, né? Não esperar na época que tem obrigação e tal, né? você tem condições de focar, tentar um estágio. Hoje em dia tem muito estágio remunerado, tem algumas defensorias públicas, tribunais de justiça remuneram, né? Tem o estágio ali remunerado. Então, assim, por mais que seja só uma bolsa, seja um valor melhor, um valor menor que você iria conseguir, talvez em outra profissão ali que não seja na sua área, como vendedor, por exemplo, Aham, é um investimento que você está fazendo junto com a faculdade. Você está ganhando sim. aquela bolsa ali, mas você está ali adquirindo conhecimento, é investimento. Então, assim, vale a pena você receber menos naquele período para lá na frente você ter a sua formação. Ah, muito bom, muito boa essa dica, muito boa. E você é de uma cidade menor, né? Uma cidade menor do que as grandes cidades como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, é de uma cidade mais considerada de interior. Você achou mais fácil depois continuar seu estágio e depois de formado começar a atuar na área como advogado? Assim, eu sou de uma cidade do Rio de Janeiro, né, da capital aí, é uma cidade, como você disse aí, de interior. É, o estágio que eu fiz nesse escritório me abriu, me abriu portas, né? Eu, quando me formei, eu permaneci advogando nesse escritório ali por 2, 3 anos. Uhum. Fiquei mais um tempo depois ali de formado. Eu terminei o estágio e permaneci nesse estágio como advogado. E depois me surgiu um convite para trabalhar na procuradoria do meu município, dessa minha Uhum. cidade. Então, eu saí desse escritório que eu trabalhei, que eu estagiei uma vida ali, né, na faculdade inteira, e fui para a procuradoria. E ali na procuradoria serviu, foi uma nova experiência, foi um novo mundo jurídico que eu não conhecia. Ali você trabalhar ali com a parte do direito administrativo, com a parte pública, foi uma foi uma novidade ali para mim e que serviu para eu ali nessa minha cidade pelo menos ganhar uma notoriedade, ganhar o nome. Então, assim, foi muito importante para mim, porque, assim, eu já não era mais aquele recém-formado, e Sim. sim um advogado que fazia parte ali do quadro da procuradoria ali do município. Só para quem não sabe, assim, né, a procuradoria é a parte Isso que eu ia jurídica, a parte falar. de advogados ali que advoga para o município, em defesa do município. Isso mesmo, boa explicação. Eu ia perguntar justamente o que era um procurador. E em muitos municípios, inclusive eu acho que é onde você trabalhou também, tem a vaga de concurso público, né? Também de chegar na procuradoria através de concurso público. E a Sim, principal função é ser advogado, quer dizer, tem que ter o diploma de direito com a OAB
para poder prestar o concurso para ser um procurador do município, não é isso? Isso, correto. Aqui na minha cidade, a gente tem a procuradoria, ela já é formada por concursados, né? Uhum. Foram advogados que fizeram a prova. E eu, na época, esse foi nesse último concurso que teve da procuradoria, e eu ali ainda não estava formado, né? Então, Uhum. eu Não não pôde prestei fazer. esse concurso. Então, a gente já tem ali um quadro de advogados concursados, formado, que tem a estabilidade ali do servidor público. Eu entrei por cargo de confiança. Uhum. O procurador-geral é um cargo de confiança do prefeito, e o procurador-geral me chamou na época para trabalhar com ele. E aí eu fui convidado ali como um cargo de confiança do procurador-geral e trabalhei ali em média 3 anos. E esse ano, aí mesmo com essa pandemia, eu abri meu escritório e estou iniciando uma nova jornada, que é o trabalhar no escritório. E é interessante esse detalhe da procuradoria, porque é um direito muito específico, né? É o direito administrativo e tributário que vai imperar ali, que o advogado vai ter que saber. E quando fora da administração pública já é um direito menos usado, né? Um direito menos praticado, né? Vamos dizer assim. Então, para quem não conhece, é interessante saber isso também, né? Porque pode entrar numa carreira de direito focado em concursos, né? Como sua mãe no início falou, tem muitos É, leques mesmo, muitos concursos públicos exigem que seja bacharel em direito ou advogado mesmo já com a ordem, né? Então, é, antes de se formar, vamos falar um pouquinho da OAB, porque quem faz direito tem dois caminhos, né? Ou fica bacharel, que não pode advogar, não pode ser advogado, ele só fica bacharel em direito. E para ser advogado, precisa fazer uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil, que o doutor isso. Joseph fez um ano antes de terminar. Quando entrou no último ano da faculdade, ele fez a prova, passou na prova, que, diga-se de passagem, é bastante difícil. Ele passou na prova e ficou só esperando terminar a faculdade para poder pegar a OAB e ser um advogado e poder advogar, não é mesmo? Isso, correto. É assim, a prova da OAB é o grande monstro ali para o estudante de Isso. direito, né? É o medo ali de todo estudante de direito, né? E comigo não era diferente, né? Eu me fazia muito essa cobrança. Eu Uhum. falava que eu tinha uma responsabilidade maior do que alguns outros alunos. Porque, assim, eu entrei ali no estágio desde o segundo período, conforme eu já disse. Então, assim, eu Uhum. passei a faculdade inteira estagiando, trabalhando dentro de um escritório de advocacia. Então, assim, se eu concluísse a faculdade e não passasse na prova da OAB, eu não tinha profissão nenhuma. Eu não podia advogar, não podia fazer Nem nada, seguir, né? E nem seguir no escritório onde estava. eu não tinha experiência com nada. Eu ia pegar um currículo ali de formado em Direito e que trabalhou 5 anos num escritório de advocacia ali como estagiário, mas não tinha outra experiência. Então, seria mais difícil eu conseguir uma outra coisa no mercado de trabalho. Então, eu falava para mim, eu falava assim, eu sou obrigado a passar, porque eu trabalhei com isso, eu estudei isso os 5 anos, os 4, né? Muito bem pensado. Ao Mas é uma. contrário daquela pessoa que é vendedor, que tem uma outra profissão, se ela não passar, ela continua no emprego dela. Ela É. continua trabalhando, ela pode continuar tentando ali a prova da OAB, né? Com mais tranquilidade, que ela continua ali tendo os rendimentos dela, né? Então, eu falo assim, eu sou obrigado a passar. E acho que uma coisa que fez assim diferença para mim na prova da OAB, e que eu daria de conselho assim, para quem está aí estudando, fazendo faculdade, o que eu fazia, assim, agora não vou lembrar o período exatamente, mas assim, mais Uhum. ou menos no sétimo período, toda a prova da OAB, depois que saiu o gabarito, a primeira fase, eu sempre tirava na internet, imprimia e fazia.
Boa Então, assim, dica. a primeira fase, e assim, e às vezes tinha questões que caíam na própria prova da faculdade. Então, assim, eu estudava não só para a prova da OAB, mas como eu Para a própria acabava uma faculdade, prova. né? E assim, tinha matéria ali que eu nem tinha visto ainda na faculdade. Então, aquela questão ali que eu não tinha ainda na faculdade, eu pulava, falava, essa aqui eu não tenho mínima noção, né? Pulava ali da prova, depois eu pegava o gabarito e lia qual era a resposta certa. Então, eu já estava estudando um conteúdo que às vezes eu ia ter lá na frente. Eu Nossa, acho, excelente dica. De eu acho que começar a foi estudar para a legal. prova durante a É, faculdade, né? Porque na isso. OAB não vai cair nada além do que foi feito na faculdade, né? Eles não vão pedir na OAB uma coisa diferente do que o aluno estudou, não é isso? É, Então, isso se mesmo. estudar junto e direcionando, claro, como você fez, de pegar as provas, fazer simulados, né? Como a gente faz para o É, vestibular também, fazendo as provas, quando termina, está preparado e passa fácil na prova da OAB, né? Fica uma dica aí para quem está fazendo direito. E quem pretende fazer direito já sabe que lá no final tem uma provinha para fazer e pode se preparar durante os 4, 5 anos da faculdade, até os últimos, os 3 anos, né? Não precisa nem ser os 5, pode ser os 3 últimos anos da é, faculdade e fazer como ele fez. Vai lá, faz a prova antes de terminar a faculdade. Assim já fica garantido que passou na OAB, fica tranquilo, só pegar o diploma e seguir. E depois de formado, depois da procuradoria, agora você está com seu escritório. E como é essa isso. experiência que muitos vão sair direto para ou para o escritório próprio ou para trabalhar em escritório de outra pessoa, né? Como é essa experiência assim do cliente, de como buscar o cliente? É, assim, está sendo uma experiência nova, mas, assim, muito gratificante, né? Eu acho que aí você abrir o seu próprio escritório, acho que está um grande desafio do jovem advogado, né? Uhum. Aquela da jovem advocacia ali, que sai da faculdade, consegue ali a OAB, mas não tem um escritório, não tem uma promessa ali de trabalhar com ninguém. Acho que ali está o grande desafio, porque assim é uma dificuldade você captar cliente, você conseguir passar a confiança ali como hoje eu já tenho ali estou iniciando a minha jornada, né? Uhum. Mas tenho 7 anos, mas assim é muito complicado para aquele jovem advogado que acabou de sair da faculdade e conseguir passar confiança para aquele cliente, para aquele amigo, que ele pode confiar o processo na mão dele, que ele tem a capacidade. Dificuldade de você conseguir arbitrar preço dos seus honorários. Quanto é que eu cobro numa ação assim? Eu vou cobrar Uhum. muito, eu vou cobrar pouco, né? Então, assim, eu acho que aí está a grande dificuldade de quem se forma, de quem inicia a carreira, que é você ali saber, conseguir aplicar o valor dos honorários, você conseguir captar cliente e passar confiança e ele conseguindo o cliente. Eu, assim, durante esses 7 anos, sempre fui abrindo portas, né? Então, assim, hoje eu já tenho ali alguns clientes, né? Assim, eu não trabalho com maioria com indicação. Então, assim, Uhum. eu não preciso hoje ficar ali com a porta do escritório aberta esperando o cliente chegar. Que Eu bom. trabalho com as indicações que eu já venho tendo ao longo desses 7 anos. E você continuou estudando também, fazendo pós-graduação. O advogado nunca para de estudar, né? Isso, Isso não assim, dá. não tem jeito, né? Se você parar, você vai ficar para trás. Eu continuo estudando. Esse mês aí eu concluí agora a minha pós-graduação em processo civil. Estou Uhum. esperando só em razão dessa pandemia os trâmites ali para ficar pronto o diploma, essas questões, mas o estudar, assim, o advogado ele tem que estar sempre lendo, sempre atento, lendo ali jornal, né, lendo o que está mudando, né, Para estar sempre atualizado, pelo nova, menos, né? não tem jeito. Agora, assim, com essa questão aí da quarentena,
uma coisa que eu fiz muito assim e é bem legal são as lives. A gente hoje tem um acesso com a internet a muito conteúdo, né? E assim, eu tenho professores, operadores aí do direito assim que eu admiro, e muitas das vezes, antes da pandemia, eu vi assim, recebia algum informativo jurídico, vai ter palestra, tal operador vai ministrar um curso, alguma coisa assim, e por estar trabalhando, eu não tinha tempo de, durante a semana, sair da minha cidade, largar o meu serviço e ir até o centro do Rio assistir aquele operador ali do direito, né? E a live trouxe essa vantagem, esse benefício, que hoje em dia você abre ali o Instagram, você tem diversas lives com diversos conteúdos jurídicos. Então, assim, para o jovem advogado, é uma dica, né? Você vê ali quem é referência no assunto, do que você gosta, da área que você quer seguir, e você seguir ali alguns nomes nas redes sociais e passar a participar ali de live, de assistir, porque você vai adquirindo conhecimento, vai se atualizando, sempre tem uma coisa nova, a experiência da pessoa ali tem mais tempo na profissão, sempre passa alguma dica, né, um conteúdo jurídico que a gente não tinha pensado. E estudar. Aproveitar a internet hoje, né? É, Aproveitar a internet para conhecer, para aprender, porque ela diminuiu distâncias, né? A internet tem essa vantagem hoje, e mais com a pandemia veio mostrando mais ainda, né? Que tem diminuiu distâncias. Hoje você pode estar perto de quem você quiser, é só ligar aqui uma câmera, a gente está perto das pessoas, como a gente agora aqui, né? Um falando com o outro. A gente está tão longe fisicamente, tão perto aqui, conversando sobre isso. O nosso bate-papo com o Dr. Joseph foi dividido em 2 partes, e aqui termina a primeira parte. Se gostaram, sigam para a segunda parte. Esse é o canal Vida em Treinamento.